Meus irmãos, eu quero trazer a ministração da palavra de Deus. E nesta noite, pela leitura que vocês ouviram, já dá para entender o tema. E o tema desta noite é regras. O texto que nós lemos, quando a gente faz a leitura dele, o versículo 10 e o versículo 13 do capítulo 28 de Isaías, tem hora que a pessoa que está ouvindo, se não estiver acompanhando, pensa que a gente está repetindo assim, voltando atrás, mas é a sequência contínua do texto. É uma continuidade. O texto é bem claro. Quando nós, pela misericórdia de Deus, fizemos o curso de Direito, nós começamos a olhar a Bíblia com um olhar jurídico também. A gente pode olhar a Bíblia em vários olhares. No olhar geográfico, no olhar escatológico, no olhar econômico, no olhar jurídico, em todas as áreas. Na área de saúde, você pode extrair para qualquer área embasamento bíblico. E esses textos da Bíblia dão uma fundamentação jurídica para qualquer área do direito. Porque o texto que nós lemos, principalmente o versículo 10, que diz, olha a leitura, repetindo, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Versículo 13, assim, pois, a palavra do Senhor lhes serás mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Então você vê a leitura desses dois versículos, 10 e o 13, que deixam bem claro a questão das regras. Nós não podemos viver em um mundo sem regra. Tudo tem regra. E se não tivéssemos regras, como seria no mundo? O ser humano, antes da lei, podia fazer qualquer coisa. E não era errado. Não tinha regramento, não tinha mandamento, não tinha preceito, não tinha fundamento para que a pessoa viesse se embasar para poder dizer isso é certo, isso é errado. Mas veio a lei e Deus instituiu a lei, e aí a partir daí o homem passou a ter regras. Só que a lei, ela era tão assim complicada para se cumprir, que de acordo com os historiadores, a pessoa que conseguiu cumprir melhor a lei não conseguiu cumprir a metade dos desígnios da lei. Ninguém conseguiria cumprir a lei 100%. Então, já no Velho Testamento, em Lamentações de Jeremias, já diz a palavra de Deus que a causa de nós não sermos consumidos é o quê?
a misericórdia de Deus. Então o que acontece? Para isso veio Jesus, cumpriu a lei, e com o cumprimento da lei, agora nós passamos a viver apenas sobre 2 mandamentos. Qual foi os 2 mandamentos que nós passamos a viver? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque a pessoa que ama a Deus, se ele ama a Deus, ele tem temor, ele não faz nada errado porque ele ama a Deus. E a pessoa que ama o próximo como a si mesmo, ele só vai querer o bem, só vai fazer tudo certo para o próximo, vai estar com o próximo, vai fazer com que ele tenha um bom relacionamento com seu próximo e nunca terá conflito. Então o mandamento maior agora é esse. E agora nós não estamos mais debaixo da lei, embora alguns queiram ainda estar debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Só que nós temos regras. E no versículo 13 diz: assim pois a palavra do Senhor lhe serás. Aí diz a palavra. E o que é regra? Como é que nós podemos conceituar regra? O que é regra? Regra é princípio, é padrão, é preceito, é aquilo que regula, que dirige, que rege, é norma, é forma, que indica o modo apropriado de falar, de pensar, de agir, de regras gramaticais, por exemplo. Então tudo tem regra. Regra é determinação, disposição, regulamentação, regime, estatuto, código, restrição, medida. Isto é regra. Tem gente que quer andar no mundo de qualquer forma, do jeito dele, da forma dele. Tem gente que diz: eu nasci assim, vou morrer assim, e eu sou desse jeito mesmo. Esse não está correto, porque ele precisa seguir regra. Ele não tem as suas próprias regras. Suas próprias regras só está valendo quando ela está no coletivo, no geral, que abrange a todos. Mas quando é uma regra própria sua, essa regra não tem valor. Essa regra passa a ser infringimento da regra maior, que é a do todo, do geral. E tem gente que é cascudo, é só do meu jeito. Ei, você que age assim, você não vai longe não, você não tem futuro, você não tem como prosseguir, porque você vai ficar abandonado, vai ficar uma pessoa jogada de lado, porque você não quer obedecer regra. E o que é uma pessoa? Para que existe as regras? Para que existe as regras? Para delimitar ações, para que as ações sejam delimitadas, para regular situações. É para isso que tem a regra, para seguir modelo. Um exemplo: nós temos uma Constituição no país e todos nós devemos estar debaixo dessa Constituição, apesar que ela está sendo quebrada nesses últimos dias, nesses últimos tempos, de forma que a gente não entende, não compreende. Quem entende um pouquinho do jurídico sabe que regras estão sendo quebradas constitucionalmente, mas não deveria ser quebradas. E assim nós devemos seguir as regras. É isto que a palavra de Deus nos ensina e nos admoesta,
para que nós devemos ser seguidores de regra, de norma, de preceito, de fundamento, de estrutura. Nós não devemos quebrar essas regras. E o que é uma pessoa que não tem regra? É um desregrado. Uma pessoa desregrada, que faz tudo do jeito que ele quer, bagunça. Ele, por exemplo, uma pessoa, alguns, quando estão bêbados, pronto, ele quebra tudo quanto é regra. Ele quer urinar em qualquer lugar, ele quer dizer palavrões do jeito que ele quer brigar com todo mundo. Isso é um desregrado. Estou dando um exemplo, porque a pessoa passa a não ter domínio sobre si. E uma das questões desse texto foi isso. Se você ler o contexto, você vai achar logo lá no versículo 28, que diz: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim. Porque uma pessoa bêbada, ele é desregrado, ele não tem norma. Uma pessoa que está vivendo no mundo das drogas, de qualquer que seja o tipo de droga, ele está sujeito a qualquer hora morrer, a matar, a cometer acidente em direção. Por quê? Porque ele é um desregrado. Se você ler o texto na sequência, você vai ver que está falando sobre isso, sobre esse ponto que eu estou citando, lá no início, e fala no versículo 5: naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por guirnalda formosa para o restante de seu povo. Para aqueles que andam na regra, Deus será essa coroa gloriosa. Agora, para os outros, é uma coroa de bêbado, de vergonha. É o que diz o texto. Se você ler o texto do versículo 7, vai dizer: mas também estes erram por causa do vinho. Olha só, por causa do vinho e com bebida forte, e desencaminham até o sacerdote e o profeta. Erram por causa da bebida forte. Está vendo? Então, pessoa desregrada, há um descontrole de quem não segue regra, um descontrolado. E o que tem de pessoa mesmo no nosso meio que é descontrolado. Nós temos pessoas aqui dentro da nossa igreja que é bipolar. Pessoa que tem hora que é um amor. Você chega, meu Deus, é Deus aqui que chegou, representado pela pessoa. Quando a gente pensa que não, é o diabo representando o diabo. A mesma coisa lá que no caso de Pedro. A mesma coisa. Pedro de repente chegou e disse: Jesus disse: quem você diz que é o filho do homem? Aí o que foi que Pedro disse? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí diz: não foi carne nem sangue que te revelou, meu Pai que está no céu. Logo de imediato ali, olha, foi Deus que revelou para ele. Logo de imediato diz: não, tu não vai para a cruz. Aí Jesus diz: passa para trás de mim, Satanás. Já era Satanás usando a mesma pessoa, o mesmo Pedro. Então, o que tem de gente da nossa igreja que é um amor, é uma coisa bacana, linda, bonita, mas tem hora ao mesmo tempo a pessoa é uma pessoa que de repente é descontrolada, não segue regra, não tem, a gente não pode confiar, não tem um padrão para seguir, não é um modelo. Então temos que ter cuidado. Aí tem hora que pensa que não, a irmã chega para mim dele, mas eu pensava que fulano era tão boa, mas meu Deus do céu, ela me fez uma vergonha, ela me fez algo que eu nunca esperava. Por quê? Porque a pessoa age de impulso. Você, quando tiver assim alguma coisa, conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antes de você dar uma resposta que você queria dar assim grosseira, conte só do seu pensamento, respire, inspire, respire.
E para você poder dar uma resposta com calma, que dentro de 10 segundos você pode, Deus muda a sua atitude se você realmente se colocar na presença de Deus. Então há um descontrole, um desgoverno. Quem não segue regra é desgovernado. Não tem governo. O governo dele é atrapalhado. Não tem como, ninguém tem confiança. Quem não segue regra é um desordeiro. Não tem ordem. Não tem ordem. E tem gente que não tem ordem de forma alguma. E é tanto que a mulherada hoje está dominando o planeta. Os homens hoje, a maioria são um bocó. A maioria dos homens são homens que, minha filha, eu posso ir, eu posso colocar o pé aqui. Não, minha filha, eu vou na frente. A mulher diz, eu vou na frente. Onde eu botar meu pé, você bota. Aí ele sai. Ele sai pisando aonde a mulher pisou, porque quem manda é ela mesmo. Ele mesmo que coloca a ordem. Ele não tem assim uma regra para seguir. É um desorganizado. Quem não segue regra é desorganizado. Você tira pela sua casa. As pessoas que não têm regra, a casa é desorganizada. A pessoa não tem cuidado com a casa. É de todo jeito. E já é comprovado que a casa reflete a vida espiritual da pessoa. Quando a gente chega numa casa, que aquela casa não está organizada, que ela está fedendo, que ela está de todo jeito, também é a vida espiritual da pessoa. É daquele jeito. É um desorganizado. Quem não segue regra é um desmando. Todo mundo manda. Não tem segurança, não tem opinião própria. Não faz nada tomando uma decisão própria. Por quê? Porque ele não segue regra, não segue norma. Então, nós temos algumas coisas bíblicas que nós precisamos ver, é a regra da Bíblia. Uma delas, das regras da Bíblia, está em Provérbios 22:6. O que é que diz Provérbios 22:6? O pessoal que trabalha com criança sabe muito bem. O que é que diz? O que é que diz quem trabalha com criança? Provérbios 22:6. Instrui ou ensina a criança no caminho que deve andar. Quando chegar mais tarde, ele não vai se desviar dele. A palavra de Deus vai ficar lá. Vai chegar o dia que ele vai se lembrar daquela palavra e volta para a casa de Deus. Então não deixe de ensinar a sua criança. E é em casa que a gente deve colocar regra. Em casa deve aprender. A criança, nós devemos ensinar a criança a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, me desculpa, me perdoe, muito obrigado, grato, errei, reconhecer o erro. É em casa que tem que ensinar. Em casa também se aprende a ser honesto, ser pontual, não xingar, ser solidário, respeitar a todos, amigos, colegas, idosos, professores, autoridades. É em casa. É regra que deve ser cumprida em casa. Também em casa se deve aprender a comer de tudo. Eu não como isso, eu não como. Não, é em casa que tem que ensinar a comer de tudo. Hoje tem uns meninos aí que são meninos enlatados. Só come as besteiras, enlatadas, só come as coisas, não quer comer um caldo, não quer comer um peixe. Aqui eu me admiro, gente que mora aqui em Cururupu não come peixe. Um lugar que tem peixe aí à vontade. E o que foi que aconteceu? Não ensinou a criança de pequeno, os pais. O menino rejeitado era deixado com fome. Mas não, fica adulando o menino.
tem que ensinar a comer de tudo, a não falar de boca cheia, tem que ensinar. É falta de educação, é regra que precisa ser cumprida, e é em casa que tem que ser feito, até higiene pessoal. O que tem de gente fedorenta. Hoje a gente não vê mais a minâncula, mas eu penso na bichinha que resolvia. O limão, pega limão e passa debaixo da suvaqueira, e aí vai sair a catinga. É em casa que a gente ensina a criança e as pessoas a jogar lixo no lixo. Eu todo dia de manhã eu tenho uma rotina, quando eu levanto, eu saio na casa pegando tudo que é lixo. Eu detesto lixo. Saio, pego no banheiro, pego tudo. Quando dá de manhã, pode olhar que aqui está de manhã aqui. O irmão Chico chega cedo aqui, tem vez, chega, me encontra, eu já terminando, eu já coloquei o lixo ali, já estou colocando. Quando eu viajo, é recomendando. Ó, não deixe o lixo aí, porque é uma casa fedorenta, com lixo. Então aprenda a ter higiene, a colocar o lixo, as coisas do lixo, jogar em qualquer lugar. Tem gente que está viajando e joga pela janela, joga por tudo. E o meio ambiente, e principalmente uma região como essa. Eu tenho andado nas praias aqui, mas tem praias aqui na sua totalidade parece. É uma vergonha. Sujeira demais nas praias. Você chega, estou falando nas ilhas, de trás dos quintais é sujeira para tudo quanto é lado. As pessoas não têm higiene. Todo mundo, se todo mundo tivesse a higiene, tudo melhora para todo mundo. É uma regra de civilidade, de sociedade. Então, uma regra que a gente aprende em casa é os filhos ajudar os pais nas diárias da casa, na jornada da casa, no trabalho, no labor da casa. Mas hoje o que tem é de pessoas que dormem até meio-dia. 3 horas da manhã está na internet, está no celular. Aí quando vai acordar no outro dia 10, 11, 12 horas, já é exigido o almoço. Não faz nada dentro de casa. Umas meninas que aí, com severo como esse, com 14, 15, 16 anos, quer namorar, não sabe fazer um café, não sabe fazer um suco, um arroz. É uma vergonha. E quer namorar. Aí depois engravida, e aí o que é que vai? Os pais, os avós vão criar o neto. O que tem de avós criando os netos hoje são muitos. Uma geração que está crescendo aí a lavanteio. De qualquer jeito, não tem regra. É em casa que a gente ensina a pessoa a não pegar o que não é seu. Eu já contei para vocês aqui um exemplo de um filho que estava preso. E aquele filho, quando a mãe foi visitá-lo na prisão, aquele filho, conversando com a mãe, disse: mamãe, a culpa de eu estar aqui é sua. Aí ela disse: minha é sua. Você lembra aquele lápis que eu levava da escola para casa, e a senhora não dizia nada? Era eu que estava pegando nos colegas. Você lembra que eu levava de vez em quando alguma coisa de algum lugar, você não dizia nada? Então a senhora me incentivou a carregar, a pegar o que era lei. Nunca me corrigiu. Então a correção é dentro de casa. Então em casa é que se aprende a amar a Deus. É uma regra. É em casa que a gente aprende a amar a Deus, a cuidar das coisas.
Beth Goiano na Alfadec, do grupo de mulheres, de uma moça admirada lá numa mesquita, que ela foi entrar na mesquita, teve que se cobrir o braço, cobrir todo, botar um pano na cabeça, e ela disse: olha, todo mundo chega aqui e respeita essas regras. E por que a gente não respeita as regras na igreja? Esse vídeo está lá na Alfadec, as irmãs podem olhar. Então é uma coisa séria, as pessoas não respeitam. Em casa a gente aprende, é uma regra, ser organizado.